Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, né, ou nas quartas-feiras, especialistas da Osterman Medical Center, né, eles passam por aqui trazendo, né, conhecimento de causa exatamente na especialidade que aqui esteja, né, a Osterman Medical Center, tecnologia e medicina humanizada. Maior centro médico do extremo sul de Santa Catarina, com certeza absoluta. Fica ali na rua Expedicionário Iraci Luquina, bairro Coloninha, um prédio novinho em folha, correto? Com amplo estacionamento, e põe amplo estacionamento nisso, você não tem problema nenhum de estacionamento, né? Com corpo clínico renomado, feito para a sua família, tecnologia avançada e equipamentos de última geração, modernas instalações, consultórios médicos confortáveis e acolhedores, medicina centrada no paciente, né, e mais de 20 núcleos de especialidades médicas, né, além de modernas instalações, enfim. Então é o maior centro médico do extremo sul de Santa Catarina, a Osterman. E ainda bem, a Osterman é parceira aqui do Sul Notícias. E na quarta, aí segunda e terça tem um minutinho da Osterman com algum especialista, né? Segunda, terça, quinta, sexta. Quarta vem sempre um especialista aqui, não furou nenhuma quarta, ainda bem, sempre com informações, conhecimento de causa, experiência, know-how, exatamente naquela. Por isso que ele é um especialista, por isso que ele estudou, por isso que ele trabalha na área, como é o caso da doutora Giane Saturno, que é psicóloga, ela que é especialista em terapia cognitivo-comportamental. É por aí o caminho. Ela fala sobre crenças limitantes e emagrecimento. 2 assuntos com certeza muito importantes. Mas antes, né, dos questionamentos, eu quero dar as boas-vindas à doutora Giane. Primeira vez que ela está com a gente aqui, ainda bem no Sul Notícias. E se é uma especialista ou cuida de uma especialidade na Osterman, é porque é uma profissional de extremo gabarito, com certeza absoluta. Doutora Giane, muito boa tarde. É um prazer em recebê-la. Seja bem-vinda ao Sul Notícias. Boa tarde, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite e é uma alegria imensa estar aqui para dar essa entrevista. Que bacana. Como hoje, né, doutora Giane, essa questão do segmento psicológico, né, a senhora na condição de psicóloga, enfim, especialista, enfim, como as pessoas hoje dão em uma importância bem maior, né, da necessidade da questão dos cuidados psicológicos. Isso. Estamos num caminho certo? A evolução está dentro de um padrão de expectativa, doutora? Estamos caminhando para cada vez mais, né, as pessoas prestarem atenção na saúde mental, não só na saúde do corpo, né, na saúde biológica, mas também na saúde mental. Por quê? Porque a mente, né, comanda tudo. Nossos pensamentos comandam tudo, né? Então, temos que cultivar nossa saúde mental, cultivar os bons pensamentos para termos uma saúde total, né? Um corpo saudável e uma mente saudável. Certo, porque se tivermos uma mente doente, possivelmente o corpo também seja. Isso. Pode acontecer? Isso. Pode, porque eu sempre gosto de falar que somos seres... Mas não é regra, né? É regra. É regra? É regra. Somos seres biopsicossociais, né? Somos seres biológicos, porque possuímos um corpo. Sim. Somos seres psicológicos, porque possuímos uma mente. E somos seres sociais, né? Vivemos numa sociedade, numa cultura. Então, esses 3 aspectos que integram o ser humano como ser total, indivisível, que é também uma política da Osterman Medical Center, né? Tratar o ser humano na sua totalidade, não só como uma parte doente, né? Faz de nós seres humanos. E como a mente pode comandar o corpo pode comandar a nossa mente e tudo que nos cerca. Muito bem. A senhora falou em psico, falou em biologia e falou em social. Isso. Mas usou um termo aí que me chamou a atenção. Indivisível. Então não tem como dividir. Nós somos seres indivisíveis. É inteiro. Mente e corpo é uma coisa só. Mente e corpo é uma coisa só. Até quando o corpo está doente, imagino eu, e a psicóloga que vai dizer sim ou não, e talvez o porquê, mas imagino eu, entendo eu, que mesmo com o corpo doente, se a mente estiver saudável, fica mais fácil de encarar a doença do biológico, não é? Fica mais fácil. Uma importância. O corpo corresponde. Viu? O corpo, desculpa. Corresponde. O corpo corresponde, sim, ao nosso estado mental. Que bacana. E essa terapia cognitivo-comportamental, como é que ela funciona, doutora Giane?
A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que cognitivo corresponde aos pensamentos, né? Então, é a terapia dos pensamentos e do comportamento. Então, como nós somos seres íntegros, indivisíveis, a terapia cognitivo-comportamental pode começar o seu processo junto com o paciente pelo lado cognitivo, pelo lado dos pensamentos, como também pelo lado comportamental, pelo lado dos comportamentos. Certo, mas o ser humano ele precisa buscar esse apoio psicológico por iniciativa própria ou existe uma ligação entre vocês, senhores especialistas, por exemplo, da Osterman nesse caso, em relação a é bom tu também fazer um tratamento psicológico? Como é que funciona essa relação? Ou eu, na condição de cidadão comum, deveria, por conta própria, também passar lá na doutora Giane para fazer uma avaliação? Como é que funciona essa questão psicológica do ser humano? Sim, a gente avalia dentro da psicologia pelo sofrimento do ser humano, né? Sofrimento. Pelo sofrimento. Se a pessoa está com sofrimento, tanto psicológico quanto orgânico, ele vai procurar um especialista na área, né, para cuidar, para tratar desse sofrimento. Né? A psicologia se estende a todos os problemas, não só aos transtornos mentais, como a todos os problemas que causam sofrimento para o indivíduo. Né? Então, se a pessoa está com sofrimento, como uma crença limitante, Crenças limitantes. Ela é um sofrimento para o ser humano. Tá, então me explica aí, por favor, doutor, o que seriam as crenças limitantes? Então, as crenças limitantes, ela é algo construído. Nós não nascemos com crenças limitantes. O ser humano, quando ele nasce tipo uma folha em branco. E nasce, a partir do momento que ele vai se construindo, ele vai pegando uma caneta e vai construindo a sua própria história. O ser humano constrói a sua história sozinho, a sua crença sozinho? Não. Desde pequenininho, nós nascemos numa família... Nasce uma página em branco. Em branco. Como eu sou mais gordinho, João, eu nasci uma cartolina em branco. Uma cartolina, depois tu vai te autoconstruir. Vai te autoconstruindo, é isso? É isso. A gente vai nos... Desde que nasce? Desde que nasce, sim, a gente é inserido numa família e essa família vai nos tecer psicologicamente, emocionalmente, certo. Né? A sociedade vai nos tecer também psicologicamente, emocionalmente. A família, a sociedade, a escola, a TV, o rádio, as informações, os jornais, os amigos, tudo. Então, tudo que cerca o ser humano, direto e indiretamente, influencia na personalidade do ser humano e nas suas crenças, tanto positivas quanto negativas. Porque eu fiz a pergunta, doutora Giane, desde que se nasce. Mas como é que o bebê... Não, porque se tem informação também que quando estamos no ventre da mãe, podemos receber uma carga enorme de informações através da própria mãe e já nascermos com algumas coisas a serem colocadas no papel em branco. Tem procedência ou não? Isso aí eu não posso te responder. Não? Não, há estudos sobre isso. Mas há estudos sobre isso? Há estudos, ainda não tem como a gente comprovar que no ventre da mãe já existem os aspectos psicológicos, até porque o cérebro está em formação. Né? A hora que o bebê está em formação completa, ele nasce. A partir daí é que começa o tecimento dentro da psicologia. Mas tu né? diz que existem estudos sobre isso. Existem estudos sobre isso, mas nada comprovado ainda. Então, nasceu Pelo menos no meu entendimento. Não, tá? sim. Mas o questionamento teve procedência. Tem procedência. Tem procedência. Aí a pessoa vai sendo formada conforme o carinho, o amor, o descaso, etc., da família. Aí entra o convívio social, né? E familiar, e tu começa a formar uma identidade psicológica. Isso. Começa um padrão mental, a formar um padrão mental. Né? E como a gente está falando hoje aqui de crença limitante, a crença limitante é basicamente isso. Como a gente constrói as crenças positivas, também construímos as negativas. Né? E as crenças limitantes é posto para a gente como verdades absolutas. A gente acaba acreditando como uma verdade absoluta. E essa crença limitante acaba gerando um bloqueio na nossa vida, nos nossos comportamentos, nos nossos objetivos, no nosso sucesso. Né? Ela acaba bloqueando a nossa vida plena. Né? O ser humano acaba não tendo uma vida plena, feliz, muitas vezes por causa da crença limitante. Que tu vai criando nessa página que você vai escrevendo. Que a gente vai entendendo e vai aceitando sem questionamento como verdade absoluta. E que atrapalha, vamos supor, no emagrecimento. Né? Já chegamos lá, que é uma crença limitante? Existem crenças limitantes no emagrecimento em qualquer setor da nossa vida. Certo. Setor profissional, setor amoroso, setor familiar. A palavra limitante já está dizendo, são limitações criadas pelo ser humano, é isso?
Isso mesmo. Para fazer um resumo do resumo, e eu Isso entendi mesmo. melhor essas. São limitações que nós próprios, seres humanos, vamos criando no decorrer da nossa vida. E essas Construindo. limitações, elas podem ser superadas, né? Todas? Pode. Assim como são construídas, pode ser desconstruídas. É isso que a psicologia acredita e trabalha. Né? Construídas, podem ser desconstruídas. Certo. Isso no processo terapêutico. Tá. E como é que funciona uma terapia dessa? Só no divã, só na conversa? Entra a medicação? Como é que funciona uma terapia assim para que... Acho que também depende de cada paciente, né? Depende. Depende muito. É trabalhado as habilidades, é trabalhado a ressignificação daquelas palavras ofensivas, né? Às vezes dita por uma pessoa que o paciente admira, que o paciente ama, aquelas experiências ruins, né? Aquelas experiências negativas, porque a crença limitante ela funciona como um imã. Se tu acredita numa crença limitante negativa, parece que a vida vai te mostrar essa crença negativa. Você vai ser conduzido, o seu comportamento sempre em volta dessa crença limitante. Entende? Vamos supor, se a pessoa acredita que a vida dela vai ser difícil, que a vida dela é difícil, a vida se tornará difícil para ela. Porque ela acredita que a vida vai ser difícil. Então, a palavra tem força. A palavra e o que a gente acredita tem força. Mas quando a gente emana aquilo que está dentro da gente, que serve como um crédulo, uma crença, a gente acredita, se tu emana ela, quer dizer, a palavra ela tem força. Isso. Se tu disser, a minha vida é ruim, que porcaria, eu sou aquilo, tu já está criando essa crença limitante. E eu vou me comportamentar, né? Acho que é essa a palavra. Meu comportamento vai ser envolto daquela crença. Eu vou fazer as coisas para que a minha vida seja realmente ruim. Inconscientemente, às vezes. Pois é, mas tu usou o termo agora inconsciente. Mas, às vezes, também a gente pode escrever na página das nossas vidas que a gente, quando chega, ela está em branco, por questões de inconsciência também, né? Também. Porque a gente não tem culpabilidade de tudo, né? A crença limitante ela é formada, muitas vezes, de forma inconsciente, porque a gente não questiona. A gente guarda aquele sentimento ruim, aquela experiência ruim, a gente vai acumulando e a gente não questiona por que a gente não fez diferente, ou como que a gente pode fazer diferente, e a gente vai guardando aquele sofrimento, aquele montante de experiência, aquele montante de pensamento, isso vai gerando uma solidificação no nosso cérebro, um mapa mental. E esse mapa mental vai conduzir o nosso comportamento. Certo. E essas crenças, o legal dessas crenças é que pode ser desconstruída. Essas crenças, elas não são verdades absolutas. E a pessoa toma como verdade absoluta. Só que não são verdades absolutas. O problema é quando a gente vai detectar efetivamente e verdadeiramente que precisa desse apoio profissional para desfazer algumas crenças. As crenças, elas emergem quando a pessoa está num grande desafio. E ela é bloqueada. Entende? Vamos supor, eu vim aqui dar essa entrevista na rádio. Certo. Se eu tivesse uma crença limitante de que eu não iria conseguir dar essa entrevista, eu não conseguiria vir aqui, sabe? Aquela timidez patológica que eu já tive e sei como é que é. Entende? Então, assim, eu não viria. Eu dava uma desculpa. E tem pessoas ela vai emergir nessa hora. Vamos supor, se tu tem um grande sonho, sei lá, na hora que tu vai atrás desse sonho, a tua crença te pega. E é bem assim mesmo. E aí é onde que tu vai botar na balança. Qual que tu vai escolher, a positiva ou a negativa? E são pequenos exemplos que agora a doutora Giane falou, por exemplo, de conceder uma entrevista, que não é o caso dela. Mas tem pessoas que eu mesmo já me defrontei, que são pessoas estudadas, esclarecidas, intelectuais, e com experiência de vida, com isso e com aquilo, prontas para socializar e dividir todo um conhecimento diferenciado. Se tu dá um boa tarde, um boa noite no rádio, na TV, a pessoa tem um branco. É uma limitação. Isso chama-se também uma limitação? Se bloqueia totalmente, sim. Se bloqueia totalmente. Bloqueia, não consegue falar, não lembra, sua, e se deixar desmaia. Todos nós nascemos com capacidade de fazer aquilo que a gente veio para fazer nesse mundo, de colocar a nossa missão em prática. Todos nós temos essa capacidade. O fato é que muitas pessoas não reconhecem essas capacidades. Certo. E se apegam só nessa crença limitante, acreditam como verdade e não vão atrás, né, do seu sucesso, do seu objetivo. Né? E a psicologia vem para desconstruir isso. Né? Você pode, todo mundo pode ser aquilo que veio para ser no mundo. O que é que veio para ser no mundo? Aquilo que te faz feliz.
Né? Eu estou aqui dando essa entrevista, estou feliz da vida. Estou com a minha mão gelada, mas estou feliz da vida. Desculpa Por quê? a intimidade, mas ela está com a mão gelada. Mas acabo de desbloquear. Foi desbloqueado ao vivo o nervosismo dela da entrevista. Tá certo. A crença limitante dela do microfone no rádio foi desbloqueada nesse momento. E aí começa assim, ó, quando algo novo, sempre dá medo, né? Sempre vai dar medo. Eu vejo a Ivete Sangalo, às vezes, as entrevistas dela, ela fala, cada vez que eu entro no palco eu tenho medo. Eu sinto frio na barriga, minhas mãos congeladas, mas eu vou com medo mesmo, porque é o que eu quero fazer. É o que eu vim mas a pra pessoa fazer. tem que se... Eu não sei se cabe o termo assim, ó, doutrinar psicologicamente. Tem que haver algo que desbloqueie, porque se a pessoa pode gostar, pode amar, mas se houver esse bloqueio, ela não faz. Não faz. Ela não canta, ela não dança, ela não dá entrevista, ela não vai... Não tem jeito, dependendo da profissão. Ela tem que ser trabalhado, tem que ser modificado, tem que ser ressignificado, porque nós, seres humanos, a gente não nasce pronto, a gente é construído, né? Então, a gente pode desconstruir, sim, os nossos medos, as nossas crenças negativas, né? Os nossos erros, tudo pode ser ressignificado. Não é mágica, não existe mágica, né? Aliás, se alguém vier aqui e oferecer mágica, você desconfia que é golpe. Porque não tem como tratar de psicologia com mágica. Não, é preciso entrar na dor. É preciso você encarar a sua dor para você conseguir transpassar, né? Conseguir ultrapassar. E muita gente não quer ter contato com a dor. Mesmo que seja para ser extraída, para ser... Eu conheço pessoas, estou dando meus depoimentos, que a psicóloga vai dizer se tem a ver com a questão das crenças limitantes, não, mas eu conheço pessoas que não aceitavam determinadas situações em casa, com a esposa, com o filho, principalmente com os filhos e tal e coisa, e tinham até alergias e problemas de pressão. A partir do momento que romperam esse bloqueio dessa limitação, até as doenças biológicas diminuíram ou desapareceram. Tu vê a importância do cérebro e a ligação, como tu disse, né? E não tem prazer maior do que a gente enfrentar as crenças da gente. Não tem. Às vezes a gente fica acomodado, escondendo atrás dos nossos medos. É bom? É confortável? É confortável. Mas às vezes é ruim pensar também, né? Por que eu sou assim? Às vezes tu sabe, é aquela coisa, se esconder atrás do medo. É confortável. Tu pode viver a vida toda se escondendo. Às vezes é confortável, às vezes tu não precisa enfrentar as coisas, né? Mas o prazer que o ser humano tem de enfrentar as coisas que ele quer enfrentar, que ele acha que é importante, e ele desbloqueia essa crença limitante e consegue enfrentar, não tem orgulho maior e felicidade maior que isso. Agora eu vou chegar também onde eu estava aqui na pauta, né, a questão do emagrecimento. Crenças limitantes e emagrecimento. Mas diante de tudo que tu já disse para nós aqui, doutora Giane, o emagrecimento também tem tudo a ver com a ligação psicológica, né? Tudo a ver. Primeiro tem que emagrecer a mente, sei lá, e aí fica mais fácil, é isso? Tudo a ver. Por isso que a Osterman Medical Center formou essa equipe, né, no núcleo de obesidade, para tratar o ser humano como um todo. Cada profissional... Núcleo de obesidade. Núcleo de obesidade. Cada profissional trata a sua especialidade, mas vendo o ser humano como um todo. A gente trata em conjunto. Certo. Porque eu não posso só tratar o psicológico se o paciente não olhar a glândula tireoide. Eu não posso tratar o paciente que passou por uma cirurgia ou um balão gástrico se não tem avaliação médica. Não sei como é que ele está, o orgânico dele, o físico. Eu não posso estar tratando uma pessoa com emagrecimento se ela não passou pela nutricionista para fazer uma boa dieta, né? Certo. Então, esse trabalho em conjunto é que faz toda a diferença. E o psicológico comanda muito, né, na relação do emagrecimento, porque tem crenças que são bem comuns até. Tem as crenças tipo... Certo. A minha obesidade é culpa da minha tireoide, vamos supor. Eu já ouvi muito falar isso, né? Eu não emagreço por causa da minha tireoide, ou eu engordei por causa da minha tireoide, né? Eu também. E isso... É verdade. O cara diz, eu sou gordo, é a tireoide. Geralmente o cara deposita a culpabilidade no raio da tireoide.
Mas é o cérebro também, né? Gostei dessa. Parabéns por estar nos ajudando. É porque é uma crença limitante, né? É uma crença limitante, né? Porque se a pessoa ir fundo e buscar conhecimento, ela vai ver que não, que a tireoide não impede ela de emagrecer. O que impede ela de emagrecer, ou o que faz ela estar engordando, é a relação que ela tem com a alimentação, né? Porque a própria tireoide daí tem tratamento, né? O próprio tireoide tem tratamento. Então não é a tireoide, porque a tireoide tem um tratamento. Isso. E às vezes isso bloqueia a pessoa. E a pessoa quer emagrecer, mas ela tem essa crença tão forte de que ela tem um problema na tireoide. E por isso ela nunca vai conseguir o corpo que ela quer, que isso faz um bloqueio na mente dela. Ela não vai à luta. Ela não se esforça. Como a questão da própria ansiedade também, né? Não tem nada a ver com... Tem pessoas que ficam ansiosas. Eu sou um que fico ansioso, aí eu viro glutão. Tem momentos que o cara tá meio que comendo automático, tá sempre roendo alguma coisa automática, é ansiedade pura. Ansiedade pura. Então tem que tratar, né? Muitas vezes nos alimentamos pelo lado emocional, né? E a ansiedade, a frustração. Certo. A tireoide, uma frustração. Se bem que eu acho que a frustração... Uma tristeza, mas daí cria ansiedade, não é? Tudo isso também, não gera uma ansiedade? Também. Ou a frustração é frustração e tu pode engordar também com ela. Ou a decorrência da ansiedade criada pela frustração. Os dois sempre dão uma ligação forte, né? A ansiedade e a depressão ali. Sempre tem uma ligação bem forte. Está aí o áudio do Dr. Rafael Osterman. É ao vivo. Será que ele vai arrumar um aumento salarial para a psicóloga, doutora... Um WhatsApp? Então vamos lá, então. Vamos ouvir o que ele tomara que seja coisa boa. Tu ouviu? Então vamos deixar para daqui a pouco, né? Se bem que o doutor Rafael não... Manda bala então. Se o Rafael... Vamos lá. Olá, pessoal. Olá, Elias. Tudo bom? Aqui é o Dr. Rafael. Queria parabenizar, estou ouvindo o programa, vindo de Criciúma. Queria parabenizar também a minha colega, amiga Giane Saturno. Excelente psicóloga, trabalha conosco na clínica e faz um trabalho muito bacana, muito diferenciado com os pacientes, sobretudo com os pacientes do nosso núcleo de obesidade. E eu estava ouvindo vocês e queria passar um pouquinho da minha ideia, né? Eu acho que a gente atendendo todos os dias pacientes, e em especial os pacientes que têm dificuldade de emagrecer, a gente percebe o quão poderosas são as crenças limitantes, né? As crenças que são construídas, como vocês bem disseram, ao longo do tempo, que vão sendo moldadas, shapeadas por inúmeros estímulos externos, né? Como família, amigos, mídias, enfim, escola, trabalho. E é impressionante como isso fica introjetado, internalizado nas pessoas, fica automatizado. E quando a gente fala em obesidade, eu penso que esse é um grande desafio, sabe? É o de destravar, é o de neutralizar esse tipo de crença para que as pessoas possam aí encontrar um caminho de emagrecimento, de um emagrecimento sustentável, de uma vida saudável. E eu não falo isso só para a obesidade, eu falo de uma forma geral, né? Para que o ser humano possa ter uma vida mais saudável, de uma forma geral, tá? Então acho que esse é um grande desafio e é uma coisa que a gente tem trabalhado muito com os nossos pacientes, tá? Um forte abraço para vocês, um ótimo programa. Muito bem, doutor Rafael, eu desde que ele chegou aqui, me sinto honrado de ter a Osterman Medical Center como parceira aqui do Sul Notícias e agradeço sempre que encontro o Rafael por ele ter acreditado em Araranguá. Ele poderia, com toda a sua estrutura e experiência profissional, enfim, juntar todos esses especialistas e buscar um centro maior, investir num lugar que tenha um giro econômico, né, diferenciado, porque Araranguá não é tudo isso de economia, mas ele resolveu investir em Araranguá. E eu falo aqui porque eu já estive lá na clínica e realmente é o maior centro médico do extremo sul de Santa Catarina, equipamentos moderníssimos e esse leque de especialistas. Olha só, está aqui a doutora Giane e o doutor Rafael já ligou, já dando um apoio logístico para ela, mas falando com conhecimento de causa também. Então, uma coisa leva a outra, né, doutora? Verdade. Vê que é uma equipe mesmo, um núcleo de... Verdade. Parabéns para vocês lá, né? E o doutor Rafael... Araranguá está privilegiada, né? Araranguá está de parabéns com a clínica, porque merece. Araranguá merecia realmente uma clínica médica assim, do porte da Medical Center, né? Da Osterman Medical Center.
E o Dr. Rafael está de parabéns. Eu sempre falo isso para ele. Né? E ele, a esposa dele, a doutora Bruna, são pessoas maravilhosas. Não estou aqui para dizer não, vou falar não. Show de bola. Porque a política deles de tratar o ser humano como um ser total, indivisível, uma clínica humanizada, já começa lá dentro, já começa por ele, pela esposa dele, pela equipe que está lá trabalhando, pelas recepcionistas. A gente sente isso. A questão humana. Todo profissional Valorizar. é super bem recebido e todo paciente é super bem recebido. A gente vê isso. A gente se sente bem, se sente em casa, sabe? Então, a gente vê mesmo que a política funciona. Eles são assim, tanto o Dr. Rafael como a esposa dele, a doutora Bruna. É o tanto que eles Isso colocaram reflete medicina humanizada. Humanizada. Um abraço para o Dr. Rafael, que está vindo de Criciúma Abraço aí. também para ele e para a família dele. Cuidado, enfim, que a psicóloga, que é a doutora Jane, está em boas mãos. E aí, esse núcleo de obesidade, nós falávamos da questão da ansiedade, das limitações, das crenças limitantes que nós vamos escrevendo nas páginas da nossa vida, que vão nos criando alguns obstáculos e que podemos transcendê-los ou simplesmente apagá-los. Se criamos, podemos descriar. Podemos desconstruí-los. Desconstruir, me perdoe. Graças a Deus. Obrigado. Não, obrigado pela colaboração. Esse núcleo tem psicólogo, tem que mais? Tem psicólogo, tem endocrinologista, tem nutricionista, tem o Dr. Rafael no comando, né? É totalmente bem assistido. Totalmente. A gente trata a mente e o corpo. Certo. Todas as suas particularidades, sabe? Por quê? Porque o biológico, como eu falei na primeira fala, o biológico afeta o psicológico afeta o biológico. Então, a gente tem que olhar junto. Certo. Porque uma coisa eu posso pensar que é psicológica, mas é orgânica. A glândula tireoide, ela pode provocar sintomas semelhantes aos sintomas de ansiedade e depressão. Se eu não olho o biológico, eu vou achar que essa pessoa está com depressão, com ansiedade. Certo, e lá certo. na Osterman, não. Primeiro é olhar do biológico, avaliação médica, e depois vai para a avaliação psicológica. Porque primeiro a gente tem que descartar certas coisas para depois começar a tratar o psicológico. Certo. Tá bom, mais alguma colocação que a senhora gostaria de fazer, doutora Giane? Eu falei em 52 questionamentos, já estou no 48. Meu Deus do céu. Eu queria agradecer, né, a oportunidade e também convidar todo mundo que está ouvindo a rádio para ir na palestra amanhã, que vai ter na CIVA. Opa. A palestra sobre globesidade. E a gente vai... Sobre? Globesidade. Globesidade. Show de bola, A hein? pior doença da história. Vamos, vocês são contra nós gorduchos mesmo, né? Pelo amor de Deus, cara. Tu tá vendo? Eu sou uma praga no mundo. Não, tô brincando. não. Mas é mesmo, a obesidade, ela gera uma série de problemas. Pressão alta, isso. E questão de Diabetes, articulações ósseas, diabetes, coração. Isso. Tem uma série de coisas aí, né? E está aumentando, Mas está teve um aumentando a especialista obesidade que no veio Brasil. que disse que carninha gorda não cria pedra na vesícula. Lá da Osterman. Eu gravei só isso. Eu gravei. Eu acho que o importante... Acho que o importante é a pessoa estar com um corpo saudável e estar feliz. Isso eu sou, pode ter certeza. Não importa. Doutora Jane, foi um prazer em recebê-lo. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá na Osterman. Aliás, esse tipo de então, conversa... amanhã, só para finalizar, amanhã tem a palestra às 7 horas da noite na CIVA. Globesidade, convido todo mundo que está assistindo, leve seu parente, sua mãe. Globesidade. Isso, a gente vai falar sobre os aspectos da obesidade. A gente quem vai falar? Nós, especialistas, né? Nutricionista, psicólogo, Dr. Rafael, né? A doutora Cíntia, endocrinologista, vai ter um educador físico, vai ter uma pesquisadora também, né? E o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Pode ligar amanhã para a Osterman, confirmar o local. Baita de uma iniciativa, hein? Show de bola, na CIVA. Na CIVA. Globesidade, porque a obesidade é uma doença que afeta o globo. Isso, né? Mesmo. E o nosso país, da mesma forma. Os americanos, mais da metade dos americanos são obesos. Hoje o Brasil já, se não atingiu essa marca, está bem próximo. Tá. Nós temos tá aumentando bastante. Um número expressivo de obesos em nível de população, né? Tá aumentando. E crianças também, a gente vê muita gurizada bem gorduchinha, né? E tem que tratar desde já? Tem. A criança também tem a parte psicológica também? Depende da idade. É? Como depende da idade? Da criança, né? A pessoa está bem gorducha, bem obesa, já indo daqui a pouco para um mórbido, por Sim, exemplo. sim. Aí então já tem que tratar não só o físico, como também o psicológico, porque a criança, nesse estado, já com a tenra idade, que ela já tem algum problema, né? Psicológico.
Não, dependendo da idade da criança, a gente trabalha com os pais, né? Com os pais, dependendo da maturação psicológica da criança, né? Certo, certo. Dá para trabalhar ali com 6 anos para frente, já dá para trabalhar com ela numa psicoeducação lúdica, já dá para ir trabalhando com a criança. Antes disso, daí seria mais com os pais, né? Certo, certo. Então, amanhã, 19 horas, na Associação Empresarial, que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, bem no centro, ali no antigo Araranguá Tênis Clube. Ali tem aí o auditório, tem 2 auditórios com um espaço para um número expressivo de pessoas, né? Faz a inscrição ou vai direto? Eu acho que tem que ligar para a Osterman Medical Center, né? Para ligar pra confirmar, é melhor, é ligar para a Osterman Medical Center. Vou dar os fones, então. Isso. O convencional é o 4835222314. Repito, convencional 4835222314. E o WhatsApp 48996976465. Repito, 48, WhatsApp 48996976465. Aí faz a inscrição. Isso. A inscrição é 1 quilo de alimento não perecível. Lá no local. No lá local. na CIVA. Leva na CIVA. Só confirma a presença na clínica. Já tem gente procurando? Já tem. Então, bacana. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Ó, e mais uma iniciativa da Osterman que fica socializando. Não é só lá pagar a consulta ou ter o plano de saúde. A Osterman também divide, socializa os seus conhecimentos em prol da saúde pública. Tá certo? E só com 1 quilinho de alimento. Então, não perca esta palestra que é show de bola. Um abraço, doutor Rafael. Obrigado pela confiança, pela parceria. Um abraço, doutora Jane. Volte sempre. Obrigado, eu que agradeço.